Bang. Ou devo dizer Big Bang. O Big Bang. Então, depois do Big Bang, o universo se assemelhava a uma sopa quente de prótons, nêutrons e elétrons. Depois que começou a esfriar, os prótons e nêutrons começaram a se combinar, formando os primeiros átomos ionizados de hidrogênio e, mais tarde, alguns de hélio. Esses átomos ionizados de hélio e hidrogênio atraíram elétrons, transformando-se em átomos neutros. Como resultado, a luz foi capaz de viajar livremente pela primeira vez, já que não estava mais espalhando elétrons livres. O que isso significa? O universo não estava mais escuro. Ao mesmo tempo, ainda faltavam algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang para que as primeiras fontes de luz começassem a aparecer. Foi quando chegou ao fim a Idade das Trevas Cósmica. Não sabemos ao certo como era a primeira luz do universo ou como as primeiras estrelas se formaram. Felizmente, temos o telescópio espacial James Webb para nos ajudar a encontrar as respostas. Como assim? Porque esse é um telescópio infravermelho. Por que ele é importante? Vamos descobrir. Imagine uma estrela. É uma estrela muito, muito antiga, talvez a primeira estrela que existiu. A luz deixa essa estrela há 13,6 bilhões de anos e parte em uma incrível jornada pelo espaço e pelo tempo. Ela precisa chegar aos nossos telescópios. No momento em que essa luz chega até nós, sua cor, ou comprimento de onda, muda para o vermelho. E isso é algo que chamamos de redshift, ou desvio para o vermelho. Isso acontece porque quando falamos de objetos muito distantes, a teoria da relatividade geral de Einstein entra em ação. De acordo com ela, a expansão do universo também significa que o espaço entre os objetos se estica, fazendo com que eles se afastem uns dos outros. Mas isso não é tudo. A luz também se estica, o que a desloca para comprimentos de onda mais longos. Por fim, essa luz chega até nós na forma de infravermelho. Em outras palavras, o desvio para o vermelho significa que a luz originalmente emitida pelas primeiras estrelas ou galáxias, como luz ultravioleta ou visível, é deslocada para comprimentos de onda mais vermelhos no momento em que a vislumbramos aqui e agora. Para os objetos mais distantes com redshift muito alto, esse mínimo de luz visível é deslocado para a parte do infravermelho próximo e médio do espectro eletromagnético. É por isso que, para ver esses objetos, precisamos de um telescópio superpoderoso. E se falarmos do telescópio Webb, ele pode ver de 100 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang, o que é incrivelmente impressionante. Assim, ao observar o universo no comprimento de onda infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que se formaram no início do universo. Para olhar tão longe no tempo, precisamos olhar mais profundamente no espaço. Tudo isso porque a luz leva tempo para viajar de lá até nós. Portanto, quanto mais longe olhamos, mais nos distanciamos no tempo. Para encontrar as primeiras galáxias, o James Webb fará uma pesquisa ultra profunda do universo no infravermelho próximo. Em seguida, ele fará o acompanhamento com alguns outros métodos de pesquisa. Como você se lembra, o gás entre as estrelas e as galáxias no início do universo era opaco, e a luz energética das estrelas não conseguia penetrar nele. Mas então, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, de repente ele se tornou completamente transparente. Por quê? O telescópio James Webb pode ter descoberto o motivo. Em um determinado momento no passado, as estrelas das primeiras galáxias emitiram luz suficiente para ionizar e aquecer o gás ao seu redor. E isso ajudou a clarear a visão ao longo de centenas de milhões de anos. As mais recentes percepções que os cientistas obtiveram foram sobre um período de tempo chamado Era de Reionização. Foi nessa época que o universo passou por algumas mudanças drásticas. Após o Big Bang, o gás no universo era incrivelmente quente e denso. Centenas de milhões de anos se passaram e ele esfriou. Mas então algo desconcertante aconteceu. Foi como se o universo tivesse apertado o botão repetir e o gás se tornou ionizado e quente mais uma vez. Isso pode ter acontecido devido à formação das primeiras estrelas. Depois disso, milhões de anos mais tarde, essa mistura se tornou transparente. Há muito tempo, os pesquisadores esperam encontrar evidências definitivas que possam explicar essas mudanças. E agora, o telescópio finalmente mostrou que essas regiões transparentes estão localizadas ao redor de galáxias. Os astrônomos viram essas galáxias reionizarem o gás ao seu redor. Melhor ainda, eles conseguiram medir o tamanho dessas regiões transparentes. Elas são gigantescas em comparação com as próprias galáxias. Imagine um balão de ar quente.
E agora imagine uma ervilha flutuando em seu interior. Você já entendeu. E adivinhe só? Essas galáxias minúsculas conduziram todo o processo de reionização, limpando enormes regiões do espaço ao seu redor. Essas bolhas transparentes continuaram crescendo até se fundirem e fazerem com que todo o universo se tornasse transparente. A equipe de pesquisa escolheu como alvo um período de tempo antes do fim da era da reionização. Naquela época, o universo não era totalmente opaco, mas também não era totalmente claro. Era uma colcha de retalhos de regiões de gás em diferentes estados. Para descobrir esse fato interessante, os astrônomos apontaram o telescópio James Webb na direção de um quasar, um objeto espacial incrivelmente brilhante. Ele agiu como uma lanterna gigantesca, viajando em nossa direção através de diferentes regiões de gás. Ela era absorvida pelas manchas quase opacas, ou se movia livremente pelas áreas onde o gás era transparente. Os cientistas, então, usaram o Webb para examinar as galáxias nessa região do espaço. Eles descobriram que essas galáxias eram geralmente cercadas por regiões transparentes com um raio de cerca de 2 milhões de anos-luz. Para fins de comparação, a área que as galáxias limparam era quase a mesma distância que o espaço entre a nossa galáxia Via Láctea e a nossa vizinha mais próxima, a Galáxia de Andrômeda. E o telescópio testemunhou essas galáxias no processo de limpeza do espaço ao redor delas. Era o fim da era da reionização. Até então, ninguém tinha evidências do que causou a reionização. A equipe está planejando mergulhar na pesquisa sobre outras galáxias em 5 campos adicionais. Os resultados do telescópio Webb no primeiro campo foram extremamente claros. E, embora os astrônomos esperassem identificar algumas dezenas de galáxias existentes durante a era da reionização, eles conseguiram identificar 117. Agora, vamos falar um pouco sobre o principal herói do programa de hoje, o telescópio espacial James Webb. Trata-se de um equipamento absolutamente impressionante, que é cerca de 100 vezes mais potente que o telescópio espacial Hubble, e este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também é muito caro, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado em apenas 1 a 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA gastou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais 1,5 bilhão de dólares para fixá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos. Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de peso de 92%. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. Um revestimento de ouro é aplicado a cada espelho, isso é verdade. Mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura. Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é inferior a 60 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm menos de 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme com 5 camadas envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, mantendo-o resfriado. Existe um mega-sol gigante no centro da nossa Via Láctea? Na verdade, os cientistas pensaram que sim por um tempo, pois esse é o lugar mais brilhante da galáxia. Ele tem milhões de estrelas agrupadas em uma pequena área que é chamada de bojo galáctico. Ali, há milhões de estrelas a mais por ano-luz do que qualquer outra parte da galáxia e pode ser 10 milhões de vezes mais denso do que a nossa parte da vizinhança. Em alguns casos, as estrelas nessa região estão separadas por apenas 5 dias-luz. É como se houvesse outra delas em nosso sistema solar um pouco mais distante do que Plutão em uma escala espacial. Mas por que esse lugar é tão denso?
Quando as galáxias se formam, uma grande quantidade de gás e poeira se junta sob a força da gravidade. Esse material se acumula e acaba formando estrelas. A gravidade e o momento angular se equilibram e a galáxia começa a se parecer com um disco plano, com um núcleo denso bastante brilhante e protuberante. As estrelas vivem suas vidas confortáveis e, quando chegam ao fim, entram em colapso sob seu próprio peso. E então, forma-se o buraco negro. Os buracos negros adoram comer tudo ao seu redor, e quanto mais comem, maiores ficam. E que lugar é mais perfeito para um bom jantar do que o centro da galáxia, onde todas as coisas do espaço estão reunidas? Assim, ele começa a se alimentar do gás e da poeira ao redor, formando um disco de acreção. À medida que esse material entra em uma espiral em direção ao buraco negro, este se aquece e emite muita energia, o que torna o centro da galáxia ainda mais brilhante. É por isso que é possível encontrar buracos negros supermassivos e bojos galácticos nos centros de todas as galáxias. O que fica no centro da galáxia se parece um pouco com uma elipse. Esse é um bojo clássico. As estrelas de lá não são como o nosso Sol. Elas se movem aleatoriamente em todas as direções e planos possíveis. Além disso, todas vão em velocidades diferentes. Portanto, a gravidade está enlouquecendo ali, e isso faz com que o bojo se pareça mais com uma esfera ou uma elipse. Como foram as primeiras áreas a se formar, elas têm algumas das estrelas mais antigas de nossa galáxia, mas também há alguns locais de origem delas e muitas mais jovens e maciças com menos de 100 milhões de anos. À medida que nos afastamos do centro, as coisas ficam um pouco mais calmas. As estrelas começam a girar uniformemente e se tornam estáveis. Nesse momento, a Terra está em um dos braços espirais da Via Láctea chamado Braço de Órion, bem distante do bojo galáctico. Em nossa parte da vizinhança, as estrelas geralmente estão a cerca de 4 ou 5 anos-luz de distância. Isso significa que a maior parte de uma galáxia é, na verdade, apenas espaço negro e vazio. Nosso buraco negro é chamado de Sagitários A. É um monstro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e cerca de 51 milhões de quilômetros de tamanho, quase a mesma distância entre Mercúrio e o Sol. Mas não se preocupe, ele não está atraindo a Via Láctea para dentro e não vai nos devorar. Esses buracos negros são, na verdade, muito pequenos em comparação com toda a galáxia, portanto só podem comer o que estiver por perto. No momento, muitas estrelas orbitam Sagitários A. E embora emita uma enorme quantidade de energia, não podemos ver sua luz da Terra sem muito esforço científico. Mas por que não vemos o centro em si? O bojo galáctico é tão brilhante que, embora esteja a 26 mil anos-luz de distância, deveríamos vê-lo brilhando intensamente em nosso céu, mas não conseguimos. Na verdade, tudo isso se deve à poeira espacial. Há muita dela entre nós e o núcleo, o que absorve a maior parte da luz visível. Só podemos observar o núcleo galáctico usando outros tipos de luz, como o infravermelho próximo, raios gama e assim por diante. A NASA tem imagens do núcleo em diferentes tipos de luz e elas mostram como o centro é assustadoramente brilhante sem a poeira bloqueando nossa visão. Mas nem todas as regiões brilhantes são bloqueadas por gás e poeira. Por exemplo, quando olhamos para aglomerados densos como o Messier 13, as estrelas estão tão próximas umas das outras que parecem apenas uma mancha branca. A maioria dos nossos telescópios não consegue separá-las umas das outras. A galáxia satélite M32, nossa vizinha perto da galáxia de Andrômeda, tem cerca de 84 estrelas por ano-luz. É tão densa que elas não podem ser decifradas nem mesmo pelo telescópio espacial Hubble. Para se ter uma ideia, nosso sistema solar tem 2 anos-luz de comprimento. Veríamos cerca de 168 estrelas do lado de fora de nossa janela se estivéssemos lá. A nossa mais próxima é a Alpha Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz de distância do Sol. Se estivesse a apenas alguns dias-luz, brilharia muito mais do que a Lua cheia. Portanto, se de alguma forma conseguíssemos sobreviver em regiões estelares loucamente densas, o céu seria branco o dia todo. Mas é improvável que consigamos chegar lá. À medida que nos aproximamos do centro da Via Láctea, as chances de encontrar vida se tornam muito pequenas. A gravidade das estrelas está enlouquecendo com movimentos caóticos, de modo que quase não há planetas por perto. Nesses planetas milagrosos que resistem, a radiação dos raios cósmicos está disparando. Explosões de supernovas e colisões de estrelas próximas tornaram-se uma ocasião cotidiana, e todo o gás ao redor torna basicamente impossível respirar ou até mesmo enxergar corretamente.
Ao mesmo tempo, à medida que nos afastamos, há menos estrelas ao redor. Elementos muito úteis para a vida, como o carbono, o oxigênio e o ferro, são produzidos por elas e, portanto, também diminuem. O excesso de radiação é terrível, mas se ela for muito baixa, significa que não há energia suficiente para suportar reações químicas, como a fotossíntese. É por isso que, se houver vida extraterrestre, ela provavelmente estará em algum lugar no meio de diferentes galáxias. Mas algumas galáxias obtêm seu brilho de um chamado núcleo galáctico ativo. Essas são regiões extremamente energéticas no centro de algumas galáxias e brilham muito mais do que qualquer estrela que se possa imaginar, embora isso aconteça principalmente apenas em determinadas partes do espectro eletromagnético. O brilho não vem das estrelas, mas do disco de acreção em torno de seus buracos negros supermassivos. À medida em que o material cai lentamente em um buraco negro, se reúne em torno dele e cria esse disco plano e giratório de gás, poeira e outros materiais. Como a gravidade e o atrito são insanos, esse disco se aquece e começa a emitir enormes quantidades de energia. Além disso, gira incrivelmente rápido, quase a velocidade da luz. Por isso, as colisões acontecem o tempo todo e são inimaginavelmente poderosas. Elas liberam quantidades ainda maiores de energia. A maioria das galáxias não tem um núcleo ativo. Aquelas que têm, como a M87 na constelação de Virgem, são chamadas de ativas. Há também diferentes tipos de núcleos ativos, como as galáxias Seyfert, as radiogaláxias e, finalmente, os vencedores de nossa competição de brilho espacial, os quasares. Imagine coisas tão brilhantes que podem ofuscar toda a galáxia a que pertencem. Os quasares são um tipo específico de núcleo galáctico ativo, a forma mais extrema e luminosa. Eles pertencem aos buracos negros supermassivos, os maiores do nosso universo. E são como uma combinação de várias coisas. Em primeiro lugar, são os discos de acreção mais brilhantes do nosso mundo, devido ao fato de seus buracos negros gigantescos comerem tudo ao redor. Mas eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, jatos poderosos de partículas que saem dos polos do buraco negro quase à velocidade da luz. Esses jatos aumentam o brilho do quasar, embora só possam ser vistos em comprimentos de onda de rádio. A energia que emitem é tão intensa que podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. No entanto, o quasar mais próximo de nós está a 600 milhões de anos-luz de distância, portanto, não podemos vê-los com telescópios de quintal. Assim, quando olhamos para uma galáxia por meio de um telescópio, geralmente vemos apenas o núcleo mais brilhante, não as partes externas. Infelizmente, nossos olhos não foram feitos para ver coisas como o núcleo galáctico ativo. Assim, essas estrelas são as coisas mais brilhantes que podemos enxergar. Mas que bela visão é essa? Nos últimos anos, os cientistas fizeram duas descobertas revolucionárias sobre nosso universo. Graças às novas tecnologias, olhamos para o passado distante e aprendemos algo que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Quais são essas descobertas e o que elas significam para nós? Vamos descobrir. Recentemente, revelamos a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. É uma foto alucinante que captura milhares de galáxias antigas. Essa luz mais antiga documentada na história do universo data de mais de 13 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. É como dar uma espiada no álbum de bebê do universo. Mas isso foi apenas o começo. Os astrônomos esperavam ver algumas galáxias minúsculas e jovens, mas o que encontraram foi uma verdadeira surpresa, impossivelmente maciça. E tudo isso a partir de apenas um pequeno ponto vermelho. O principal autor do estudo, Ivo Labé, estava trabalhando no computador como de costume e de repente obteve dois números. Idade, 13,1 bilhões de anos. Peso, 100 bilhões de estrelas. Quando percebeu o que isso significava, quase cuspiu seu café. Mas esse ponto vermelho foi apenas o começo. No dia seguinte, eles encontraram mais 5 galáxias iguais a essa. Na verdade, essas 6 galáxias maciças são tão antigas quanto a própria Via Láctea. Toda a equipe de pesquisa ficou incrédula. Eles pensaram, peraí, o quê? Elas não poderiam ser tão maduras tão cedo no tempo. Será que cometemos um erro? Mas não, o telescópio espacial James Webb, o novo cara legal do bloco espacial, tem sérias habilidades. Ele pode ver através de nuvens de poeira com sua visão infravermelha e detectar galáxias que antes eram invisíveis. Esqueça o Hubble, tem um novo observador de estrelas na cidade. Mas por que isso abalou tanto as coisas? Porque essa descoberta afeta a nossa compreensão de como as galáxias se formaram. Vamos tentar explicar.
Há muito tempo, 13,8 bilhões de anos atrás, para ser preciso, nosso universo nasceu. Ele ficou relaxando por um tempo, e então começou a formar as primeiras galáxias. E essas galáxias estavam cheias de gás e poeira. Por fim, esse gás começou a se transformar em estrelas. Algumas galáxias eram mais maciças e tinham mais estrelas, e outras eram mais leves e quase não tinham estrelas. De qualquer forma, todas elas cresceram gradualmente. As estrelas nelas nasceram lenta e suavemente. É assim que nossos modelos atuais explicam esse fato. Mas essas novas observações do telescópio espacial James Webb mostram uma surpresa inesperada. Parece que, mesmo no início do universo, nossos antigos amigos tinham muitas estrelas, mais do que esperávamos. Se for esse o caso, então essas galáxias são como os superdotados do universo. Elas pularam a fase de crescimento pequeno e gradual e foram direto para serem gigantescas rompedoras do universo. De acordo com o nosso modelo cosmológico atual, elas nem deveriam existir, mas existem. Portanto, parece que após o Big Bang, as estrelas estavam se formando muito mais rápido do que pensávamos, o que é muito estranho. Isso pode significar que há algo faltando em nossa compreensão da formação das galáxias. Como você pode ver, essas rompedoras do universo estão realmente fazendo jus ao nome, causando um possível consenso total entre os cientistas. O universo estava tipo, ei, estou prestes a virar os modelos cosmológicos de cabeça para baixo. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Há muitas teorias que poderiam explicar essas descobertas surpreendentes sem quebrar o modelo padrão. Por exemplo, talvez a luz que estamos vendo não esteja vindo de estrelas, mas de discos rodopiantes de destruição em torno de buracos negros supermassivos. Essas bestas cósmicas colossais podem engolir a matéria e cuspir um espetáculo de luz deslumbrante. E o olhar aguçado do telescópio James Webb está detectando esses enigmáticos discos de acreção como nunca antes. Ou talvez essas galáxias possam estar brincando de esconde-esconde conosco. Talvez haja algo mais na história que ainda não vimos. Afinal de contas, o universo é vasto e misterioso, e nós apenas começamos a arranhar a superfície. Opa! Precisamos ir mais devagar aqui. Antes de tentarmos explicar tudo isso, precisamos confirmar se essas galáxias antigas são realmente tão antigas assim. Embora mesmo que sejam apenas buracos negros supermassivos, isso ainda mostra uma mudança surpreendente. Teremos que esperar cerca de 1 ano para descobrir. Uma coisa é certa: o telescópio espacial James Webb definitivamente nos ensinou uma lição valiosa. Espere o inesperado. E esse é apenas o começo do inesperado. A equipe de Yves Labbé não foi a única a fazer uma descoberta tão grande. Tem também uma equipe que afirma ter desvendado os segredos do passado do universo, e isso vale 2 prêmios Nobel. Saia da frente, telescópio espacial James Webb, porque essa descoberta veio de uma antena que é menor do que uma geladeira e custa menos de 5 milhões de dólares. Isso é que é caça às pechinchas espaciais. Os astrônomos captaram esse sinal que trouxe algumas surpresas. Ele estava vindo das primeiras estrelas do nosso universo, na época em que elas estavam apenas começando a cintilar. Diga oi para nossos ancestrais celestiais novamente. No entanto, o sinal era bem estranho. As temperaturas eram anormalmente baixas e havia uma onda pronunciada que deixou os astrônomos encucados. Tem uma teoria: a matéria escura pode ter aprontado algumas, e se esse for o caso, então podemos estar realmente à beira de uma grande descoberta. Imagine que você está olhando para o céu noturno repleto de estrelas, mas há algo mais lá que você não consegue ver. É como um manto invisível que cobre todo o universo. Os cientistas chamam esse material misterioso de matéria escura. Essa matéria é como o fantasma do nosso mundo. Ela não emite, absorve ou reflete nenhuma luz. Não podemos vê-la com telescópios, nem com nossos olhos. É por isso que a chamamos de matéria escura. Mas se não podemos detectá-la de forma alguma, como sabemos que ela existe? Por causa de sua atração gravitacional. Um dia percebemos que nossa compreensão de como as galáxias foram criadas estava incorreta. De acordo com nossos cálculos, elas deveriam ter sido um gás caótico, mas algo as manteve unidas, transformando-as em espirais, como um tipo de cola invisível. Então pensamos, talvez essa cola invisível realmente exista? Se a Lua fosse invisível, ainda assim suspeitaríamos que ela existe em algum lugar porque sua gravidade afeta as marés na Terra. Esse também é o caso da matéria escura. Sua gravidade influencia o movimento das galáxias e de outros objetos cósmicos. De fato, a matéria escura constitui uma grande parte do universo, cerca de 27% dele.
Além disso, a matéria normal que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo. Portanto, embora não possamos ver a matéria escura, na verdade há mais dela no universo do que tudo o que podemos ver. Os cientistas ainda estão tentando descobrir se a matéria escura existe e do que ela pode ser feita. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser composta de partículas exóticas que são diferentes das partículas com as quais estamos acostumados. Outras afirmam que pode ser algum tipo de matéria estranha, não descoberta, que não interage com a luz de forma alguma. De qualquer maneira, é um mistério intrigante. E se algum dia confirmarmos a existência da matéria escura, nossa compreensão do mundo mudará para sempre. Portanto, agora você pode entender por que a comunidade científica está tão empolgada. Se essa descoberta for confirmada, teremos a primeira prova real da existência da matéria escura. Tal descoberta pode ser ainda mais importante do que o próprio Big Bang, porque, como dizem os astrônomos, somos feitos de matéria estelar e, portanto, estamos vislumbrando nossa origem. Mas, é claro, ainda temos que esperar e explorar tudo isso em detalhes. Na ciência, nunca devemos nos apressar em tirar conclusões. E enquanto os cientistas estudam esse material, nós estaremos aqui, na ponta dos nossos assentos, esperando o próximo sucesso de bilheteria espacial. O universo nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas. Quem diria que uma antena tão pequena e humilde poderia revelar tais segredos cósmicos? Isso só mostra que, na vastidão do espaço, até mesmo as menores descobertas podem ter um maior impacto. Continue olhando para cima e quem sabe quais outras surpresas cósmicas estão esperando para serem descobertas. Esses objetos assustadores são chamados de quasares. São alguns dos objetos mais brilhantes e poderosos do universo. Eles se escondem nas profundezas do espaço, consumindo galáxias inteiras com sua fome insaciável. Mas o que são quasares? De onde eles vêm? E o mais importante, eles são perigosos para nós? Vamos lá, bora descobrir! Imagine um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico tão grande que pode engolir estrelas inteiras e dobrar a estrutura do espaço e do tempo. Normalmente há um buraco negro desse tipo no centro de cada galáxia. Isso inclui nossa própria galáxia Via Láctea. A nossa chama-se Estrela A de Sagitário. Parece o nome de uma cafeteria hipster, mas na realidade é um corpo celeste aterrorizante que é 4 milhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Você pode até vê-lo online. Pela primeira vez, tiramos uma foto desse buraco negro em maio de 2022. Mas não se preocupe, embora seja supermassivo, ele não vai nos engolir tão cedo. Esse buraco negro é relativamente pequeno e é muito pequeno para comer uma galáxia inteira. Portanto, é mais como um aspirador de pó cósmico que suga estrelas ou gás que se aproximam demais. Mas há buracos negros nos centros das galáxias que são muito mais pesados e perigosos do que os nossos. Eles podem pesar milhões ou até bilhões de vezes mais do que o nosso próprio Sol. Agora, imagine um desses monstros. Em geral, eles são cercados por um disco brilhante rodopiante de gás e poeira, como a água que escorre por um ralo. Isso é chamado de disco de acreção e é onde a mágica dos quasares acontece. À medida que o material do disco de acreção cai em direção ao centro, ele se aquece a milhões de graus, liberando grandes quantidades de energia na forma de radiação. E essa radiação é o que observamos como um quasar. Então, basicamente, quanto mais material um buraco negro puder consumir de seus arredores, mais brilhante será o seu quasar. É isso que os torna tão brilhantes e poderosos, brilhando como faróis no céu noturno. E imagine só, alguns buracos negros podem de fato fazer de galáxias inteiras sua refeição. Agora, combine seu apetite voraz com uma radiação intensa e você terá uma demonstração de poder cósmico verdadeiramente inspiradora. Não é de se admirar que possamos vê-los, apesar de serem alguns dos objetos mais distantes do universo. Os quasares foram descobertos no final da década de 1950 por acidente. Os astrônomos estavam apenas relaxando e olhando para o céu quando, de repente, se depararam com algo estranho. Sinais de rádio que não tinham fonte visível. Em 1960, centenas desses estranhos objetos haviam sido encontrados. Eram pequenos e distantes, mas sua produção de energia era imensa e difícil de explicar. Alguns pensaram que se tratava de novos tipos de estrelas. Outros até propuseram coisas malucas, como os quasares serem feitos de antimatéria, ou serem o fim de um buraco de minhoca. Mas todas essas teorias foram descartadas. Um cientista chamado Martin Schmidt foi o primeiro a chegar à verdade. No entanto, muitos astrônomos não acreditaram nele. Schmidt teve de fazer muito trabalho extra e reunir muitas evidências para provar sua teoria. E, finalmente, ele prevaleceu. Foi assim que descobrimos os quasares.
Você não adora o método científico? E desde então, os astrônomos têm sido cativados por esses objetos. Por quê? Porque eles têm algumas qualidades bastante assustadoras. Você poderia chamá-los de quasares preguiçosos. Por exemplo, eles meio que desafiam as leis da física. Eles emitem jatos de partículas que viajam em velocidades próximas à velocidade da luz. Essas partículas se movem tão rapidamente que podem até distorcer a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas, às vezes, elas nos ajudam a confirmar as leis da física. Imagine dirigir um carro. Enquanto você dirige, os objetos no vidro traseiro começam a aparecer cada vez menores até desaparecerem completamente de vista. É exatamente isso que acontece com os quasares, exceto que eles estão se afastando de nós a velocidades incrivelmente rápidas, até 90% da velocidade da luz. Por que será que eles estão se esforçando tanto para correr para longe de nós? Mas, de qualquer forma, isso nos ajuda a confirmar que o universo realmente se expande. Outra coisa estranha sobre os quasares é que eles são incrivelmente antigos. Alguns até datam da época em que as galáxias estavam se formando, ou do nascimento do nosso universo. Além disso, os quasares são alguns dos objetos mais distantes que podemos observar no universo. Alguns deles estão localizados a bilhões de anos-luz de distância de nós. Isso significa que quando observamos um quasar, na verdade, estamos vendo uma luz que foi emitida há bilhões de anos, quando o universo era muito mais jovem e diferente do que é hoje. E é por isso que eles funcionam como cápsulas do tempo cósmicas. Estudá-los nos dá um vislumbre do passado distante. Veja bem, as galáxias são como cidades gigantes, com estrelas e planetas servindo como habitantes. Mas assim como as cidades evoluem com o tempo, as galáxias também passam por mudanças à medida que envelhecem. E é aí que entram os quasares. Eles são como os planejadores urbanos do universo. Eles moldam as galáxias por meio de sua poderosa influência gravitacional. Ao comer galáxias e liberar radiação intensa, elas podem desencadear a formação de estrelas e moldar a estrutura da própria galáxia. É como o equivalente cósmico de um mestre Cuca, ou um soprador de folhas, você escolhe. Por exemplo, vamos considerar as fusões de galáxias. Imagine duas entidades enormes se unindo, girando e girando uma em torno da outra. À medida que se aproximam, sua atração gravitacional se torna mais forte e elas começam a se fundir em uma galáxia nova e maior. É um processo belo e dramático que pode levar milhões de anos para ser concluído. Mas tudo isso não acontece sem consequências. O gás e a poeira dentro das galáxias colidem, criando enormes ondas de choque que desencadeiam o nascimento de novas estrelas e até mesmo de buracos negros supermassivos. E é aí que os quasares entram em cena. Alguns quasares podem nascer durante esses encontros galácticos, e graças a isso, eles nos ajudam a estudar os efeitos desse processo e a evolução das galáxias ao longo do tempo. Mas nem tudo é ciência séria e sem diversão. Por exemplo, o que você acha da lente gravitacional? Isso é algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Isso acontece quando a gravidade de um objeto maciço, como um quasar, desvia o caminho da luz de um objeto mais distante, como uma galáxia, atrás dele. É como ter uma lente de aumento realmente grande no espaço. Quando se combina um quasar com lentes gravitacionais, obtém-se um colírio cósmico incrível. O resultado é como um espelho de casa de diversões, onde os objetos aparecem distorcidos e retorcidos de maneiras estranhas e hipnotizantes. Então foi isso que aconteceu comigo. As lentes gravitacionais não são apenas para exibição. Ela também é uma ferramenta poderosa para os astrônomos estudarem a distribuição da matéria escura e a estrutura do universo. E isso não é tudo. Alguns cientistas propuseram que os quasares poderiam nos ajudar a construir um mapa do universo. Eles podem funcionar como sinais de trânsito de neon gigantes. Vire à esquerda no quasar e você chegará ao seu destino. Eles são como faróis que nos ajudam a navegar pelo espaço. Ao analisar a luz de diferentes quasares, os astrônomos podem determinar as distâncias entre eles e criar um mapa 3D do universo. E a melhor parte, os quasares estão localizados em todo o universo. É por isso que esse mapa cósmico pode nos dar uma visão abrangente em uma escala que antes era inimaginável. Quem diria que um comedor de galáxias gigante poderia ser tão útil? Ainda há muito que não sabemos sobre esses objetos misteriosos. Em 2007, uma equipe de astrônomos fez uma descoberta surpreendente. O primeiro quasar binário verdadeiro. Basicamente, isso significa dois quasares enormes girando em torno um do outro. Além disso, eles estavam escondidos à vista de todos. Durante anos, os cientistas souberam da existência dessa fonte de rádio, mas nunca haviam percebido que ela realmente vinha de um lindo casal. Os astrônomos também estimaram que esse par pode ter uma massa de cerca de 100 bilhões de sóis, mas eles estão super distantes, a incríveis 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta azul.
Em geral, os quasares são um fenômeno fascinante e complexo que continua a confundir e intrigar os cientistas. Eles podem ser comedores de galáxias cósmicos, mas também estão desempenhando um papel fundamental na formação e evolução do universo. E quem sabe, talvez um dia eles se tornem uma das chaves para desvendar os mistérios do nosso universo. Oh, quasares! Observadores de estrelas, venham até aqui, pois tenho notícias empolgantes. Os astrônomos acabaram de concluir o mapeamento completo de 2 pares de estrelas fora de nossa galáxia Via Láctea, que estão se alimentando de suas vizinhas estelares. Isso não só nos dá uma melhor compreensão das estrelas em geral, mas também pode nos ajudar a medir a distância no céu noturno. Você sabia que mais da metade das estrelas da nossa Via Láctea são binárias? E embora seja provável que outras galáxias também tenham um número significativo de estrelas binárias, elas geralmente são muito fracas para serem vistas. Mas essas chamadas estrelas simbióticas, em que uma estrela consome a outra, são extremamente brilhantes e mais fáceis de observar. E, de acordo com os cientistas, medir as órbitas desses sistemas estelares simbióticos é uma etapa essencial para saber se outras galáxias criam estrelas binárias como as da nossa Via Láctea. Agora vamos ao que interessa. Um par de estrelas pode nascer junto, mas devido às suas massas, elas envelhecem de forma diferente. A mais massiva queima seu material mais rapidamente, chegando ao fim de sua vida útil primeiro, e deixa para trás uma anã branca compacta. As anãs brancas são pequenas e fracas, mas podem reunir a massa do Sol em um objeto do tamanho da Terra. Se estiverem próximas o suficiente, sua gravidade pode puxar material de sua companheira, criando um sinal que os astrônomos podem identificar de longe. Draco C1 e LIN 358 são as estrelas simbióticas que foram totalmente mapeadas. As estrelas em Draco C1 levam cerca de 3 anos terrestres para orbitar uma outra, enquanto os componentes de LIN 358 levam pouco mais de 2. Essas são as primeiras medições orbitais completas de qualquer sistema estelar simbiótico fora da Via Láctea. As novas medições ajudarão os astrônomos a entender melhor a formação de estrelas em outras galáxias. Em algumas estrelas simbióticas, a anã branca pode absorver material suficiente de sua companheira para explodir em uma supernova. Essas supernovas são incrivelmente brilhantes e podem ser vistas em todo o universo. Todas elas começam com o mesmo brilho para um observador próximo, o que as torna como uma espécie de vela padrão para medir o universo. Embora seja improvável que Draco C1 e LIN 358 explodam como supernovas em breve, entender como elas funcionam pode nos proporcionar uma melhor compreensão de como essas velas padrão evoluem. Se você está aqui para completar seu conhecimento sobre as estrelas estranhas do universo, não fique desapontado, ainda não terminamos. Você já se perguntou sobre as maiores estrelas do universo? Os cientistas descobriram recentemente uma estrela gigantesca chamada UY Scuti. Essa estrela está localizada a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra e é realmente fora deste mundo. Ela é cerca de 1.700 vezes maior que o nosso Sol, o que significa que, se estivesse em nosso sistema solar, ultrapassaria a órbita de Júpiter. E tem mais, o Y Scuti não é apenas enorme, mas também super brilhante. É o que os cientistas chamam de supergigante vermelha e brilha com uma luminosidade cerca de 340 mil vezes maior que a do nosso Sol. Se você está pensando em se bronzear com essa estrela, pense novamente, ela está muito longe para isso. Como uma estrela como a UY Scuti se forma, você pode se perguntar. Bem, ela começa como qualquer outra estrela. Uma nuvem de gás e poeira entra em colapso sob sua gravidade e começa a se aquecer. Por fim, a temperatura se torna quente o suficiente no núcleo da nuvem para iniciar a fusão nuclear e nasce uma estrela. Mas a UY Scuti não parou por aí. Ela continuou devorando mais e mais gás e poeira, crescendo cada vez mais. Esse processo continuou até que ela se tornou a gigante que conhecemos hoje. Por mais fascinante que seja a UY Scuti, ela não é a única grande estrela que existe. Há outras, como a VY Canis Majoris, que já foi considerada a maior estrela até que a UY Scuti roubou a cena. No entanto, a VY Canis Majoris ainda é uma força a ser reconhecida. Ela é cerca de 1.400 vezes maior que o nosso Sol e está localizada a cerca de 5.000 anos-luz de distância de nós.
Mas aqui está o ponto crucial. Estrelas como o Y Scuti e VY Canis Majoris não são nem mesmo as maiores coisas do universo, nem de longe. Existem objetos chamados hipergigantes que fazem essas estrelas parecerem formigas em comparação. Uma dessas hipergigantes é a Stephenson 218, localizada a cerca de 20 mil anos-luz de distância. Ela é cerca de 2.150 vezes maior que o nosso Sol e brilha com a intensidade de 7 milhões de sóis. E quando você pensava que as coisas não poderiam ficar mais malucas, há um objeto misterioso chamado Grande Atrator que está puxando tudo em nosso grupo local de galáxias em sua direção. Não sabemos o que é ou o que está causando isso, mas uma teoria é que se trata de um aglomerado maciço de hipergigantes. Nós seríamos minúsculos em comparação. Essa próxima estrela é tão metálica que está praticamente batendo cabeça o tempo todo. Brincadeiras à parte, os cientistas descobriram uma estrela que é chamada de subanã de metal pesado. É um tipo de estrela que tem muito metal pesado. Essa estrela tem mais metal em sua composição do que qualquer outra estrela que já vimos antes. Diz-se que essas estrelas contêm elementos metálicos como ferro, níquel e cromo. Essa subanã de metal pesado tem cerca de 10 mil vezes mais ferro do que o nosso Sol. Em sua descoberta, os astrônomos usaram uma técnica chamada espectroscopia, que envolve a análise da luz que vem da estrela para determinar de que elementos ela é feita. Observando o espectro de luz, os cientistas puderam ver que essa estrela tinha uma quantidade incomum de metal em sua composição. E tem mais, essa subanã de metal pesado não é apenas uma estrela comum com muito metal. Ela também é muito estranha em outros aspectos. Por um lado, ela é menor e mais fria que o nosso Sol, e por outro, é muito antiga. Estamos falando de uma estrela que existe há quase tanto tempo quanto o próprio universo. O que tudo isso significa? Bem, os cientistas esperam que, ao estudar essa subanã de metal pesado, eles possam aprender mais sobre o universo primitivo. Como essa estrela é tão antiga que existia quando o universo estava apenas começando a se formar, ela já viu muita coisa. Ao estudar sua composição e características, os cientistas podem compreender melhor como era o universo em seus primórdios. A próxima estrela é uma das coisas mais legais do espaço sideral. Seu nome é Vega e é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Alguns a reconhecem como o ponto brilhante de luz na constelação de Lira. E veja só, ela está a apenas 25 anos-luz de distância de nós, o que em termos astronômicos é praticamente a nossa vizinha. Os cientistas vêm estudando Vega há muito tempo e aprenderam algumas coisas bastante interessantes. Para começar, Vega é uma estrela jovem com apenas algumas centenas de milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo, mas comparado ao nosso Sol, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, Vega é praticamente um recém-nascido. Vega também é uma estrela muito quente, com uma temperatura de superfície de cerca de 9.400 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, a superfície do nosso Sol tem apenas cerca de 5.500 graus Celsius. Portanto, se você acha que está quente lá fora hoje, fique feliz por não estar em Vega. Outra coisa interessante sobre essa estrela é que ela está cercada por um disco de poeira e gás. Esse disco é chamado de disco de detritos porque é composto de material remanescente de quando a estrela se formou. Os cientistas acreditam que esse disco de detritos é semelhante ao que circundava nosso sistema solar quando ele era jovem. Vega também é uma fonte de raios cósmicos. Esses raios são partículas de alta energia que circulam pelo espaço em velocidades incríveis. Eles são compostos de prótons, elétrons e outras partículas, e os cientistas não sabem exatamente de onde eles vêm. Mas eles sabem que Vega é um dos locais onde os raios cósmicos se originam. Mas espere, tem mais. Vega também é uma estrela famosa na cultura pop. Ela tem sido usada em muitos filmes e livros como fonte de inspiração, principalmente por causa de seu brilho e de suas características interessantes. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir.
O universo é repleto de maravilhas, e a estrela buraco negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo.
Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea. Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática.
Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra, com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar, uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia. Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a estrela polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas, por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul, a quarta maior em área de todo o céu. Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus. Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro. A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra. A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido.
Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto. À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia, e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado. A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alferates com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga. Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias. Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo.